Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para falar mais algumas besteiras com vocês. Vocês estão vendo esse banner aqui do meu lado? Pois é, ele é do meu livro de contos de fantasia. Esse livro é produto de um edital cultural feito com o apoio do Funcultura em parceria com o governo do estado do Espírito Santo. O livro tem contos de fantasia, de realismo fantástico e até mesmo contos de magia. Caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre o livro, eu sugiro que vocês acessem o link que vai estar na descrição deste vídeo para a loja virtual do Caosofia. Prossigamos agora com o tema do vídeo. Hoje eu vou responder a pergunta do meu caríssimo amigo Vitor Vieira, que ele basicamente perguntou sobre quais são as minhas expectativas para o cenário ocultista nos próximos 10 anos. Vitão, vou te falar, velho, eu tenho muitas expectativas para o cenário ocultista, principalmente para o cenário ocultista brasileiro, que é um cenário muito forte e muito rico. Eu acho que, sinceramente, o instinto meio vira-lata do brasileiro, às vezes, previne ele de perceber o valor de muitas coisas que nós criamos e estamos produzindo por aqui. Então, não é menosprezando autores gringos ou o trabalho de pessoas ao redor do mundo, mas eu vou te dizer que o Brasil tá pocando, cara. Pocando é gíria daqui do meu estado. O Brasil tá bombando, velho. Principalmente na cena da magia do caos. Eu posso estar colocando minhas expectativas lá em cima, mas eu estimo que em termos de 2 anos nós vamos conseguir fazer um simpósio de magia do caos no Brasil. Quiçá em 5 anos a gente faz um simpósio internacional de magia do caos aqui no Brasil. Caraca, Fausto, você tem visão, hein? É, eu tenho. Olha só, se você pesquisar no Google Trends, que é uma ferramenta do Google que ajuda a poder observar quais são os assuntos que as pessoas têm pesquisado, a frequência com que eles pesquisam à medida do tempo, vocês vão perceber que no começo da internet de banda larga, lá nos anos 2000, 2002, 2005, houve um boom de pesquisas por temas como magia, ocultismo, esoterismo e várias outras vertentes afins. Vou colocar lá Telemann, Goécia, um trilhão de coisas que ficaram famosas por conta, principalmente atribuem-se ao tal do O Segredo, e que serviu para disseminar muito uma espécie de sintetização das ideias mágicas sobre como atrair a realização do que você quer na sua vida por meio do pensamento. Você cria a sua realidade por meio do pensamento. Eu e o Caselli, a gente já conversou um pouco sobre isso no Hermetic Chaos, lá no comecinho do canal, que isso seria uma espécie de magia para iniciantes, ou magia para leigos, ou magia para bocós. E com essa procura incandescente nesse período, surgiram vários focos de disseminação mágica, fossem blogs completamente toscos, fossem trabalhos interessantes como o do Frater Goya, Anderson Rosa, e fosse também um que foi muito particularmente importante em um certo período para a disseminação da magia do caos no Brasil, que foi o Morte Súbita Inc. Cara, que saudade daquele site, sinceramente. Tinham artigos fantásticos lá, e não apenas coisas que foram traduzidas e pegadas de textos para serem disponibilizados ali, mas artigos originais dos criadores do site, de pessoas que trabalhavam, desenvolviam aquele conhecimento e ofereciam também avanços para aquele conhecimento. Tá aí uma palavra que para mim é fundamental, a ideia de avanço, de avançar na escalada do conhecimento. Uma coisa que eu me empenho em tentar fazer aqui no Caosofia é de ser o mais original possível nas minhas ideias. E por conta disso eu acabo não acompanhando com tanta frequência o trabalho de outros criadores de conteúdo, porque eu estou ainda num período de produção de ideias próprias, de reformulação de sistemas meus caóticos, que eu estou reformulando e apresentando ele para o público ao mesmo tempo,
que eu não quero sofrer a interferência de saber como outras pessoas estão tratando esse assunto. Então, por mais que eu namore à distância, eu ainda não me aprofundei tanto no conteúdo de outras pessoas que eu pessoalmente admiro muito pelo pouco contato que eu tenho em trabalho com eles. E por que tanta necessidade de originalidade, Fausto? Porque eu acredito que o que nós mais precisamos é parar de simplesmente regurgitar as obras básicas em blogs e de representar os rituais básicos e simplesmente replicar o conteúdo dos outros. Nós temos muita produção original sendo feita aqui no Brasil e ela precisa continuar avançando, até mesmo o trabalho de algumas pessoas que extrapolam a necessidade de citar autores clássicos da magia do caos. E eu vou afirmar que esses autores existem aqui no Brasil, sim. Eu tive o prazer de conhecer pessoas que têm esse trabalho original, essa veia própria, essa voz própria na disseminação e na forma de conceber o conteúdo mágico e principalmente da magia do caos. Eu não vou falar quem é porque eu quero que vocês descubram mesmo. E sim, a minha expectativa para o ocultismo, a cena oculta nos próximos 10 anos é que ela continue florescendo e nós continuemos fortalecendo as pessoas que estão provendo um conteúdo excelente. Mas eu tenho uma ressalva também a fazer. Lembra quando eu falei que nos anos 2000 até os anos 2010 houve um boom de interesse no ocultismo? Esse interesse, desde 2011, 2010, começou a declinar em 2012 e a curva foi descendo, 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 descendo. Então houve uma grande onda e depois um declínio. Isso não quer dizer que as pessoas se desinteressaram por conhecimento místico, como, por exemplo, a astrologia, que acabou ficando muito popular nas redes sociais ultimamente. Isso significa que você precisa mudar os parâmetros para descobrir onde está realmente o interesse das pessoas. Se você pesquisar por temas como sigilos mágicos, o gráfico do interesse é quase constante. Assim como se você pesquisar pela palavra feitiços, o gráfico também é quase constante. Então o que será que mudou? Talvez as pessoas pararam de se interessar por conhecimento oculto, conhecimento mágico e passaram a se interessar por procedimentos mágicos, feitiços, sigilos, aquilo que dá resultado. Ou então agora a nova moda que surgiu desde, sei lá, 2017, 2016, os servidores públicos que agora criaram um servidor público para quase absolutamente tudo, virou que nem números de Grabovoi, que é outra parada que para mim é basicamente sigilização com números. É o único jeito que eu posso usar de resumir números de Grabovoi. O cara dá uma explicação viajada falando que é a função de onda expressada nos algarismos originais e os números que representam a vibração de cada fenômeno e a função de onda que colapsa para poder provocar o fenômeno e não sei o que lá. E é outro pseudofísico quântico que ganha dinheiro montando universidades onde as pessoas têm que fazer cursos de mais de R$2.000 para ganhar uma certificação, para ser certificada em poder dar cursos para outras pessoas sobre os números de Grabovoi. Sério, gente, sério. Existe muita coisa nesse meio que é simplesmente uma indústria do certificado. Eu já vi gente que oferece mais de 10 certificados no mesmo curso, junto com um certificado dourado, especial, válido em todo o Brasil, para um tema... enfim. Minha recomendação pessoal, minha opinião, vocês podem discordar de mim, mas eu digo isso. Fujam da indústria do certificado. Vocês não precisam da certificação de absolutamente ninguém para praticar magia do caos. Se alguém te oferecer um curso gratuito, mas depois você tem que fazer uma inscrição em alguma coisa que te oferece um certificado por aquela pessoa, você pode pegar esse certificado, rasgar e jogar no lixo, porque ele não serve para absolutamente nada. Voltando para as minhas expectativas e dos meus receios também com a cena oculta. Para aqueles que
não gostam de ver o conhecimento oculto sendo disseminado à torto e direito para todo lugar, que diz que os segredos ocultos precisam ser preservados, eu digo para você tirar o seu cavalinho da chuva, cara, porque a disseminação de conhecimento não vai parar, assim como a banalização desse conhecimento não vai parar. E há quem venha me criticar por falar mal de banalização, quando às vezes na magia do caos parece que a gente banaliza tudo. Então não é bem esse o nosso intento, né? O que eu chamo de banalização, na verdade, é uma mediocrização do uso e da disseminação desse conhecimento. Uma coisa é as pessoas assimilarem ele de forma rasa, outra coisa é outras pessoas se sujeitarem a oferecer esse conteúdo de modo raso. Eu entendo que na lógica de marketing das redes sociais de hoje em dia, às vezes o único jeito da gente capturar a atenção de um público que nunca viu a gente antes é por meio de uma mensagem boba, fácil de digerir, rápida, tão boba quanto um meme. Eu costumo dar ao meme o nome de mínimo esforço, máximo engajamento. E eu não fujo dessa lógica. Eu sei, vocês estão vendo um trilhão de memes que eu estou criando na página do Caosofia. Mas os memes não são conteúdo, os memes são pelos LOLs. E os LOLs fazem as pessoas rirem, fazem as pessoas se descontraírem, fazem as pessoas despejarem, às vezes, muitas das frustrações que elas têm a respeito dessa mesma mediocrização do meio e compartilhar isso com outras pessoas para que elas possam rir juntos. Esse é o objetivo dos meus memes. Os meus memes não são informativos. O problema é quando as pessoas começam a criar conteúdos que deveriam de ser informativos e ainda assim eles são rasos. Ou então, quando você faz às vezes uma publicação mais visual, mais dinâmica, mais simples, mais sintetizada, legal. Não é legal quando o seu conteúdo se resume quase que inteiramente a isso. E nada se aprofunda, nada vai mais além. Eu vou deixar vocês o julgo de dizer quem é quem. Existem pessoas que estão disponibilizando um conteúdo de qualidade, um conteúdo legal, que estão fazendo um trabalho muito bacana de disseminação. E tem pessoas que, na minha opinião, ainda estão facilitando uma idiotização no meio. Então, pessoal, essas foram uma tonelada de besteiras que eu falei aqui com vocês. Para mais opiniões malucas e frenéticas, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.